desenvolvimento pessoal de cada um, né? É isso que a gente está buscando nesse grupo de estudo, né? Então, para a gente também, uma coisa, a gente fez uma pergunta lá antes, né, na inicial, para cada um falar um pouquinho, né, da onde vem, de que cidade vem, da onde você se já está lendo livro, não está lendo livro. A gente percebeu que é um chamado mesmo, porque mais da metade não começaram a ler as cartas, né? Então, e a outra grande maioria está começando a ler. Acho que tem uns 5 aí, acho que foi 5 pessoas que eu anotei que leram as cartas todas, e só uma pessoa já está num processo mais aprofundado, que está lendo pela 4ª vez, que é a Carmen, né? Que já está no processo de leitura, de meditação, de entendimento, e é bem bacana isso, né? Porque eu falo que essas cartas, eu contei minha história no vídeo, não sei se todos aqui viram, minha história de como eu conheci as cartas, né? E eu estou lendo pela 17ª vez, né? Ela virou a minha leitura diária. Todas as manhãs eu leio um trecho e medito, e para um entendimento maior, e assim, é impressionante, porque que é até um pedido que eu quero fazer para vocês, que querem, então, que vão levar esse grupo de estudo como um autoconhecimento e uma purificação profunda, por um caminho realmente da automaestria de vocês. Esse livro é um livro que não adianta a gente ler e deixar de lado. Esse é um livro para a gente ler, sentir, colocar em prática e meditar. E cada vez, eu dou um exemplo para quem conversa comigo quando eu falo das cartas. A carta 5, a primeira vez que eu li, eu não entendi nada. Para mim foi conversa de outro mundo aquilo. Parecia que estava falando grego, literalmente. Mas depois de algumas leituras, ela começou a fazer sentido, até que aprofundou na mensagem, né? Então, assim, então, cada um aqui vai entender de uma maneira, dependendo do seu momento, então continuar e persistir, que uma hora as coisas começam a fazer cada vez mais sentido. Porque sempre que a gente começa a ler as cartas, tem alguns tipos de pessoas que estão aqui na reunião e que começam a ler as cartas, né? Que estão aqui no grupo. São pessoas que vão ler as cartas e, num primeiro momento, o impacto pode ser tão conflitante com as crenças que vai deixar de ler. Fala, meu Deus, não é isso que eu acredito, não é isso que eu aprendi. E até tem uma parte das cartas, se você conseguir chegar até essa parte, quem tiver isso, ela fala exatamente assim, se está sendo difícil para você ler, continua. Se está conflitando com as tuas crenças, é porque você precisa porque essa informação precisa. É uma quebra de crenças, né? Nós somos a vida que a gente leva hoje é um conjunto de crenças que a gente vem acumulando ao longo da nossa vida. E quando Cristo fala da purificação da consciência nas cartas, né? Para quem já leu sabe, vai entender o que a gente está falando. É exatamente isso. A gente tem o primeiro passo é uma fase, depende de como a gente está, uma fase de desconstrução de crenças, para a gente colocar crenças novas. É você limpar o seu jardim para poder entrar conhecimento novo, né? E quanto mais velho a gente parece que é mais difícil, porque mais crença a gente vai tendo ao longo da vida, né? Nos meus 50 anos agora, a gente percebe que quanto mais conhecimento a gente tem, às vezes mais difícil é para a gente conseguir para a gente conseguir absorver os conhecimentos, né? Porque realmente ele desafia bastante a gente. Mas também tem pessoas que vão pegar essas cartas e vai ser como nossa, era isso que eu estava procurando, né? Eu fui uma dessas pessoas que, quando eu li as cartas da primeira vez, como eu já estava em busca de autoconhecimento e lendo muitas coisas, eu tinha lido um livro antes que foi Conversando com Deus, que abriu muito a minha mente, que falei, nossa, esse é o Deus de amor que eu busco, né? Que me respondeu muita coisa. Então, quando veio as cartas de Cristo para mim, que foi logo na sequência, para mim foi uma abertura completa para começar a entender. Então, realmente foi, para mim, entrou como uma luva. E talvez você seja essa pessoa. Mas o importante aqui, que eu quero dizer, não importa. A ideia e se você tiver com conflito,
assim, conflitar com a crença, não tem problema. Esse grupo aqui exatamente serve para isso. É para no final, nas trocas que a gente for ter, é para você expor. E se não quiser expor aqui no grupo, porque ficou sem graça na hora, não tem problema. Manda mensagem para a gente, exponha para a gente, que a gente está aqui exatamente para tudo isso. Aqui, antes de fazer esse grupo de estudo, né, a gente foi realmente um chamado que a gente sentiu muito grande, né, de fazer isso. Eu sempre senti no coração, sempre falei isso para a Lê, que eu sentia que eu tinha algo a fazer com isso, e um dia eu pedi para abrir uma página das cartas, né, eu tenho minha forma de me conectar com ela, eu faço uma pergunta, e venho, assim, eu tenho a minha forma de ver um número das cartas, de página para abrir se existe alguma resposta. E a resposta veio que era para fazer um grupo de estudo. Que tem uma página nas cartas que fala do grupo de estudo, de se reunir em pessoas. Isso foi há 6 meses atrás, eu estava lá nos Estados Unidos, a gente achava que ia ser pessoalmente isso, mas aí veio a informação de que a gente devia fazer online, que era para poder atingir não só as pessoas da nossa região, mas também pessoas de outros locais, como tem gente aqui que é de São Paulo, tem gente aqui que é do Grande ABC, tem pessoas de outras cidades aqui participando, então isso é muito bacana a gente poder expandir cada vez mais isso, tá? E quem conduz esse grupo não é a gente, então uma das orientações que a gente tem, a gente não está aqui para interpretar as cartas. Quando eu falo a gente, eu e a Ale, a gente está aqui para passar a mensagem das cartas como Cristo passa, que é exatamente a leitura das cartas. E aí é troca de ideias do que cada um está absorvendo e fazer isso sentir no coração. Tá? Então, essa é a orientação que a gente tem. Para quem não sabe, existe um site na internet da editora que escreveu as cartas, que ela é a responsável por trazer isso no Brasil, e tem a orientação de como devem ser seguidos os grupos de estudo para todas as pessoas, para a mensagem de Cristo chegar da forma mais pura. Então, dessa forma que a gente vai estar aqui conduzindo, tá? Para encerrar, como tem muitas pessoas que não, essa introdução, como tem muitas pessoas que não leram ainda o livro, o título do livro em inglês é Christ Return, é o retorno de Cristo. E aí vai para quem acreditar, né? Como eu creio, é o retorno que Cristo tanto fala há 2000 anos atrás. É uma forma dele atingir todas as pessoas. Por isso que esse livro ele é distribuído via PDF, gratuito. Nós não estamos infringindo nenhuma lei autoral fazendo isso, porque o livro não tem autor. Não sei se vocês repararam. A pessoa que escreveu o livro, ela se descreve como o canal das cartas. E foi pedido para ela que esse livro tinha que chegar para toda a humanidade, o máximo de pessoas possível, de forma gratuita. Então, a editora que é responsável por distribuir o livro no país, ela já deixa o PDF para baixar gratuitamente, para você ler no seu computador, no seu celular, aonde você quiser. Então, para essa mensagem estar chegando no máximo de pessoas possíveis. Esse livro foi escrito em 2003, publicado em 2007, a primeira vez nos Estados Unidos. Chegou no Brasil em 2017, a primeira edição. E é impressionante que, se vocês procurarem agora na internet, o tanto de pessoas que estão falando das cartas de Cristo agora, porque o chamado é muito forte, porque o momento chegou, e é exatamente isso que a gente vai estar falando hoje. A gente vai estar falando a introdução das cartas, quando fala do propósito das cartas e a mensagem, o que Cristo quer com essas cartas, né? Então, é isso, né? Então, essa é a minha introdução. Um pedido que a gente vai fazer para todo mundo, sempre deixar o telefone o microfone nessa parte que a gente está falando, sempre no mudo, né? Para poder não ter interferência mesmo. Mas no final, se vocês olharem lá em cima, quando a gente for abrir para troca, tem lá um levantar, que é levantar a mão para falar. E aí até para criar uma ordem para quem quiser expor sua opinião, falar, comentar, e aí é só tá indo e a gente vai soltando pessoa por pessoa para poder ser uma coisa bacana, cada um falando e todo mundo escutando, refletindo, e a opinião de todos aqui é muito importante sempre, tá bom? Então, vou passar a palavra para a Lê, amor.
Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Que alegria! Nossa, que grupo lindo. Como o Cris falou, né, a gente se surpreendeu pelo número de pessoas que sentiram esse chamado, porque é um chamado. E, assim, pela nossa trajetória que eu percebo, há muitas pessoas que eu tinha até recomendado, não, sugerido a leitura das cartas, várias pessoas não conseguiram dar continuidade na leitura. Por quê? Porque é uma quebra de paradigmas. São muitas crenças, né? Porque quando a gente nasce, nós não escolhemos nosso nome, não escolhemos a nossa religião, não escolhemos várias coisas, né? Então, assim, são muitas crenças que são... O que é crença, né? Aquilo que é colocado para nós e a gente acredita como uma verdade absoluta. Então, o livro, muitas vezes, ele descortina várias crenças que nós acreditamos, crescemos, ouvimos, e aquilo realmente chega de uma forma muito brutal para algumas pessoas que acreditam em determinadas crenças, vamos dizer assim, né? Então, primeiramente, como que ele já falou bastante, o que eu tenho para falar para vocês desse livro? O livro, ele não é para ser levado para o racional, ele é para ser visto com os olhos do coração, é para ser sentido, porque esse livro ele tem alma e ele fala com a gente. Se você estiver aberto, você vai sentir a energia desse livro. Por isso que a própria editora, que é a Solange, né, ela fala, né, que tem como você ler através de, como fala? Do computador, do celular, né? Mas ela fala a melhor forma é no papel, porque o papel ele traz uma energia. Não precisa ser exatamente o livro em si, mas você pode até imprimir. O do Cris é impresso, né? Mas na hora que você está lendo, está tendo contato com essa leitura, várias vezes, eu já li o Cris já leu várias vezes, eu li acho que 4 ou 5 vezes esse livro, né? Mas cada vez que eu leio, parece que é uma leitura diferente. E chega em determinada parte do livro, quem já leu, não sei se depois compartilha também isso, né? Eu começo a chorar. E eu falo, nossa, mas por que eu tô chorando? Se não tem sentido, o que eu li não racionalizou, não passou pelo mental, para eu falar, puxa, isso aqui, né, eu tô chorando por causa disso. Não teve um entendimento. Então, por isso que eu falo que o livro tem uma alma. Então, precisamos estar com o coração aberto para absorver essa leitura, além do nosso racional. E o coração aberto, que eu falo também, é para a gente desconstruir algumas crenças que muitas vezes não fazem mais sentido. Por que eu falo não faz mais sentido? Porque muitas vezes a gente não questiona, a gente apenas segue aquilo que é ditado para nós, que é mostrado para nós, né? Então, assim, é estar com o coração aberto e questiona se aquilo faz sentido para você ou não. Eu não sei se o Cris falou, mas eu não me recordo. Aqui nós não vamos liderar nada, então eu gostaria muito que vocês, cada um de vocês, sentissem no coração, eu vou fazer a meditação inicial, que é o recomendado das cartas. O Cris vai ler uma pequena parte, né, da leitura, da início à leitura das cartas também, do livro, e depois a gente vai abrir para que vocês possam se expressar. Então, não tenham vergonha. Eles falam assim, às vezes a gente tem vergonha de colocar no grupo, de falar, de fazer perguntas, às vezes umas perguntas que a gente fala, nossa, que pergunta boba, não existe pergunta boba também, porque aqui todos nós somos aprendizes, né? Por mais que nós já lemos o livro, a leitura, somos aqui bebês, né? Aprendendo mais uma vez, né, dessa mensagem tão sagrada, tão espiritual que Cristo quer nos passar. Então, é algo que a gente precisa compartilhar, por isso que chama grupo. É um grupo de estudos, onde vocês possam compartilhar, não é só ouvir, que a gente não está aqui para ensinar, né? A gente está aqui para compartilhar um com os outros, para a gente aprender um com os outros. Então, no final, que vocês possam compartilhar um pouquinho, por mais que vocês não leram, a maioria de vocês não leram o livro, mas a gente vai estar lendo a primeira parte, o Cris vai estar lendo a primeira parte, e aí vocês trazem uma reflexão, uma dúvida, um ponto de vista, para a gente ter essa troca que é tão produtiva, né, que vai agregar muito para todos nós, tá bom? Bom, então, a gente vai começar fazendo uma meditação antes de mais nada. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouquinho. Faça uma inspiração bem profunda, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca.
Aos pouquinhos vai silenciando a sua mente, seus pensamentos. Vamos trazendo presença para esse momento tão sagrado. Onde estamos todos aqui reunidos com um objetivo em comum de estarmos evoluindo as nossas contrapartes, trazendo entendimento, despertando, muitas vezes, de um sono profundo que nós estávamos, expandindo mais e mais a nossa consciência em amor e em verdade, aquela verdade que habita no nosso coração, que é essa que nós vamos nos conectar cada vez mais, que todos nós temos essa medicina dentro de nós, que é a verdade, que é a cura, que já existe na nossa alma. A nossa alma já sabe o caminho, e é por isso que todos nós nos resolvemos, todos nós decidimos estar aqui reunidos. Quando Cristo fala, né, quando 2 ou mais se reúnem em meu nome, ali também eu estarei. Então eu peço, convidem o seu eu superior para estar aqui presente com vocês, seus anjos, protetores, naquilo que você acredita, para que possa realmente tirar o melhor proveito desse encontro, absorvendo todo o conhecimento, e esse conhecimento seja absorvido pelo seu coração, pelo seu sentir, com amor, com verdade, com conexão. Se conecte com essas palavras, sinta o amor mais elevado da consciência crística no seu ser, nos seus campos sutis. Esteja aberto para isso. E eu peço toda a proteção, todo o amparo, toda a guiança do divino, dos seres de luz, que possamos estar aqui amparados, protegidos, que sejam transmutadas todas as energias de baixa vibração, todas as energias densas, que sejam transmutados e enviados para a luz e que possamos estar aqui amparados em nome do amor. E nesse momento eu vou estar dando início à oração das cartas de Cristo. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência, para a Tua consciência divina, e que, quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Assim é. Gratidão. Aos pouquinhos vamos retornando, aterrando a nossa energia novamente. E nesse momento eu passo a palavra para o Cris.
Vamos lá. Então, vamos... a gente, entre o que a gente precisava, que foi canalizado para a gente passar meio que hoje, é o início das cartas, né? Um trecho dela eu passei para vocês por escrito na mensagem no próprio grupo, e depois aí em seguida entra quais são o propósito das cartas, o porquê que essa carta foi escrita e porquê que ela é tão importante ser compreendida pela humanidade nos dias de hoje. Então vamos lá. Agora me coloco como instrumento para poder passar essa mensagem para vocês. É a carta 1, é o início. Para quem não conhece o livro, são 9 cartas, tá? Então, cada uma trata de alguns temas específicos. A carta 1, ela trata traz o propósito inicial das cartas e traz também os ensinamentos de Cristo. Quais são os ensinamentos que ele veio trazer para a gente? Tudo isso. Provavelmente a carta 1 vai ser o tema das primeiras 4, eu calculo mais ou menos, dos primeiros 4 encontros, tá? É uma carta que, se a gente entender os conceitos dela e colocar em prática, ela é praticamente são os ensinamentos de Cristo, e no decorrer das cartas, das outras cartas, ele vai decorrendo vários temas que são importantes para nós e para a humanidade. Então vamos lá. Começando, tá? Quem quiser acompanhar no livro pode estar começando, tá bem no comecinho. Quem quiser só sentir no coração, fecha os olhos, deixa sentir, que o importante é sentir. E sente, como ele sempre fala quando a gente está lendo as cartas, quais são as suas reações durante a leitura. Se é uma reação de incredulidade, se é reação de descrença, se é reação de... se dá algo ruim, se traz algo bom, não importa, o sentimento é seu, é algo que você precisa trabalhar, algo que você precisa ver e entender e captar. Então, capta no coração as informações que vão ser passadas para vocês. Então, vamos lá. Eu, o Cristo, aproveito esta oportunidade para falar diretamente com você. Eu vim para retificar as interpretações errôneas de meus ensinamentos quando, conhecido como Jesus, estive na Palestina há 2000 anos atrás. Estas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém que durante os últimos 40 anos tem sido espiritualmente sensível e dedicado o suficiente para receber as minhas palavras e agir de acordo com elas. Essas cartas são a verdade. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. Essas cartas vão libertar você. As cartas são para todas as pessoas que buscam a razão da existência, o propósito de suas vidas, força para enfrentar a luta da vida, suportar dificuldades, doenças e desespero, e inspiração para aqueles que desejam alcançar maior consciência espiritual no dia a dia de suas vidas. Pode-se dizer que essas cartas são um curso para se tornar mestre, destinado àqueles que estão prontos para percorrer o caminho que trilhei quando estive na terra, na Palestina. Talvez você duvide de que essas palavras sejam verdadeiras. À medida que for lendo essas páginas e for se aprofundando nos fatos que estou explicando a respeito da existência e das origens da personalidade, você perceberá que essa verdade somente poderia vir da mais alta fonte. Aqueles que tiverem dificuldades em compreender as cartas devem ler apenas uma página por vez para então colocá-las de lado e meditar. Gradualmente sua consciência absorverá o significado delas, uma vez que essas páginas são um elo entre sua consciência e minha consciência transcendente. Aproxime-se dessas cartas com a mente livre de ideias, crenças e preconceitos, como uma criança pequena antes de ser doutrinada com a crença humana. Traga-me a sua mente aberta, uma mente que busca, e eu a preencherei com tesouros verdadeiros, o tesouro do mais alto conhecimento, o qual, ao ser absorvido, aliviará sua carga diária e conduzirá você até os verdes pastos de brilhantíssima luz, o que significará abundância, alegria, arrebatamento e preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Você saberá como é sentir-se abundantemente abençoado com tudo que existe, mais além de sua compreensão humana. Essas cartas são enviadas a todas as pessoas do mundo com todo o meu amor e compaixão. Enquanto você as lê, sentirá o amor e a compaixão e vai perceber que as suas lutas diárias com a existência nunca foram planejadas para você. Não há necessidade de experimentar a dor e a tensão quando você entende, absorve e pratica a verdade da existência com constância. O propósito dessas cartas. As cartas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Essas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Observe bem.
A evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Se é difícil acreditar nisso, então reflita a respeito dos últimos 2000 anos e veja o que você tem realizado desde a última vez em que falei diretamente com as pessoas. Tem havido uma tendência de evolução gradual em direção ao amor fraternal que eu costumava pregar ao povo judeu. Quando eu caminhava pela Terra, não havia organizações humanitárias como existem hoje. A ambição, a cobiça e a autogratificação eram comportamentos considerados normais. Havia pouco amor fraternal, mesmo entre os judeus, para os quais os profetas, durante gerações, haviam dito que amassem a seus semelhantes como a eles mesmos. Conforme a humanidade vem desenvolvendo a sua capacidade para o amor fraternal, a vida tem se tornado mais confortável e prazerosa, sob a forma de consideração mútua, cortesia, gentileza na criação de hospitais e sociedades para o bem-estar infantil, no cuidado com os mais velhos, no movimento a favor dos direitos humanos e em muitas outras instituições dedicadas à melhoria da condição humana. Tudo isso tem brotado nos corações e nas mentes daqueles que sinceramente levaram em consideração minhas primeiras palavras ditas na Palestina, as quais impulsionaram as pessoas para o amor fraternal e a compaixão pelos seus semelhantes. Esses cuidados espirituais e o amor fraternal ganharam um tremendo impulso no século XIX, quando minhas palavras foram pregadas com a renovada e intensificada sinceridade nos púlpitos e alegremente recebida por congregações sérias e sinceras. Os pregadores e as congregações, naquela época, já haviam se espalhado pelo mundo todo em cada continente. O sábado era considerado um dia de descanso e os pensamentos da maioria do povo cristão se levavam para contemplar o poder de Deus. Tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normais permitiu uma elevação do pensamento consciente de 24 horas de duração em direção ao poder criativo divino, criando uma constante e poderosa consciência humana divina que dava suporte e se entrelaçava às vidas humanas. A súplica humana atraiu o poder do divino para o interior da consciência e experiências humanas e deu lugar diretamente ao crescimento e à expansão em cada faceta da vida humana. Contudo, as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. Em consequência, a expansão da consciência coletiva trouxe resultados negativos surgidos do poder do ego, como resultados positivos, produzidas pela consciência espiritual das pessoas inspiradas e iluminadas. Nota, por essa razão, eu vim expressamente explicar a você um fato da existência que é de vital importância. Por favor, leia cuidadosamente. É isso. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas e emoções de suas vidas anteriores que podem irromper e afetar a sua consciência atual. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você viver com atitude mental de constante crítica. As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis, não são prêmios ou castigos de Deus. Repito, não são castigos de Deus, se relacionam ao fator causativo da consciência que atrai ou magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas de experiências sólidas. Nota. Às vezes as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina que está dentro e por trás de toda a criação, por meio da oração. Ela responde, e sua atividade se revela num curto espaço de tempo como uma melhoria necessária dentro da vida pessoal ou nacional. E as pessoas podem exclamar, é um milagre. Mas com o passar do tempo, o estado da consciência pessoal ou nacional voltará a reafirmar-se nas suas experiências e reproduzirá os mesmos efeitos negativos anteriores na saúde e nas atividades. Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida, a menos que você mude sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar e esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. No século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação atribuindo-as apenas à casualidade. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade.
puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza do divino amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo do divino. Observe bem, a imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente a um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro, espalhando-se pelo mundo todo, criando uma consciência humana global similar à delas mesmas, expressada nos excessos sexuais, violências e perversões. Essa infecção mental primeiro se manifesta como formas egocêntricas de viver e na criação de engenhos tecnológicos, que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudanças climáticas, diminuição de safras, degradação do meio ambiente, extinção de seres vivos e o massacre de populações inteiras de seres humanos. A infecção mental se manifesta na personalidade humana como um comportamento desviado e destrutivo, como o consumo de drogas, com excessos abomináveis de crueldade e depravação, operações mafiosas e excessos sexuais. Desse modo, um círculo vicioso de atividades malignas de perversão de pensamentos e atos está sendo criado pelos magnatas do entretenimento e da mídia. O propósito disso é capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico. Sua tela de TV e o cinema se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano. Tragédias pessoais desconhecidas para a humanidade há 100 anos se tornaram abundantes e as pessoas têm medo de andar nas ruas. Famílias estão presas atrás de muros altos. Os problemas familiares e sociais se expõem frequentemente em debates públicos e, assim, a história da miséria humana se perpetua. Essa é a besta invadindo seus territórios, alimentando um miasma de bestialidade nas mentes inocentes. Isso será perpetuado até que o meu conhecimento crístico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Este conhecimento irá mostrar a vocês como voltar ao verdadeiro caminho da vida, a fim de começar a criar o tipo de vida que vocês realmente desejam. Porque eu sou o amor incondicional, eu digo a verdade, intuída por muitas mentes espiritualizadas, mas ainda rejeitada por aqueles que são espiritualmente cegos. Estas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar você, mas para alertá-lo para a fonte dos inqualificáveis horrores que diariamente enchem seus jornais e aparelhos de TV. É apenas o amor que tenho por todas as pessoas que me obriga a descer nos vários níveis de consciência e alcançar a dimensão da depravação humana para avisá-los de suas consequências em suas vidas atuais. Observe bem, importante. Você quer saber de onde veio o vírus HIV que ataca o tão prezado sistema de autodefesa humano, o sistema imunológico e também sua capacidade para procriar? Esse vírus, se não for controlado, não com remédios, mas pela consciência espiritual, exterminará os imprudentes. Os iluminados evitarão esta e outras armadilhas da existência. Acorde, perceba o perigo. Seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida. São impulsos eletromagnéticos altamente criativos. Quando seus impulsos de consciência são de uma natureza virulenta, violenta, agressiva e homicida, eles emitem partículas elétricas de consciência virulenta, violenta, agressiva e homicida, que tomam forma de vírus venenosos no ar, propagando-se de uma pessoa inocente a outra. O que nasce e se nutre em uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. E isso não é castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar. É um fato científico da existência. Portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Respira. Absorva. Vamos ficar um pouquinho em silêncio. A Lê quer falar alguma coisa? Bom, eu acho que a gente pode abrir para fazer trocas, né? Sim.
Quem gostaria de comentar, pode ser comentar, perguntar o que sentiu, o que pensou, o que te veio, fiquem à vontade. Pode clicar lá no levantar a mão e falar. Qualquer opinião aqui é importante, qualquer contradição é importante, qualquer aceitação é importante, qualquer pensamento é importante. A gente está aqui para trocar, hein? Carmen, você quer compartilhar algo? Você que já leu algumas vezes? Vou falar, sim. Dá para estar ouvindo direitinho? Sim. Pode falar. Então, eu comecei a ler as Cartas de Cristo por recomendação da Lê, conversando, trocando ideia, e depois eu vi uma outra terapeuta que eu sigo, ela printou um trecho, né? E eu falei, que lindo, do que é? É esse livro, Cartas de Cristo. Mas até eu comprar e querer ler, foi um tempo. Não foi assim, olha, esse livro é ótimo. Demorou, é uma coisa estranha, porque tem que ter o momento certo, é muito estranho. E desde que eu comecei a ler, eu não parei mais. Eu leio todo dia de manhã um trecho, várias páginas ou menos. Às vezes dá tempo de meditar em seguida, às vezes não dá. Eu vou grifando e terminei a 4ª leitura na semana passada. E cada vez que eu leio, é um trecho diferente que eu grifo, é uma visão diferente, é uma coisa maravilhosa. Eu acho que é para a vida inteira esse livro, tipo o livro de cabeceira. E a gente aprende muito e inclusive a colocar no nosso dia a dia, né? Então, eu acho que esse trecho diz muito da nossa frequência, né? Conforme a gente vibra. Então, é tudo vibração. Se você vibra no medo, cada vez você fica com mais medo. Então, você começa a perceber essas coisas no seu dia a dia. Né? Então, é uma coisa assim, muito interessante. Cada vez é uma proposta diferente, é uma visão diferente que você tem. Nossa, eu aprendi demais e mudei muito assim, a minha visão, o meu olhar, o me perceber, né? Aplicar as coisas. Então, já desenvolvi metas e tal. E, nossa, eu acho que esse estudo vai ser incrível. Ok, né? Perfeito. Vamos lá, que a primeira pessoa que levantou a mão, vamos lá. Crícia, fica à vontade, o que você sentiu, o que esse trecho das cartas falou para você, pode falar, fica à vontade, pode falar. Bom, boa noite, pessoal, boa noite, Crícia, boa noite, Lê. Boa noite, minha querida. Então, para mim é novo, já tive conhecimento desse livro por amigos, mas não senti esse chamado. E dessa vez tudo fluiu, assim. Então, e nossa, eu acho que agora é para aprender, né, algo novo. Para mim é uma quebra de paradigma. Pensando assim numa criação mais tradicional, nossa, mas por que uma carta se a gente tem a Bíblia? Então doeu assim no meu coração. E aí também tenho uma vivência espírita kardecista, aí dá a impressão que foi um mix, assim, nossa, mas é o livro dos espíritos, é aquela carta que, né, os espíritos, o livro, né, dos espíritos e tal, e também eu sei que não é, mas também deu um pontinho de interrogação. E depois, ao mesmo tempo, nossa, mas você tá falando de física quântica, né, de vibração...
Então, assim, confesso que para mim parece que fez um mix, assim, colocou tudo ali e agora tá tudo misturado. Mas foi essa a sensação mesmo de uma confusão. Mas eu acredito que é assim mesmo, né? A gente tem que é, descriar, né? Para poder aí criar um novo, desconstruir, né? Essa é a palavra correta. Mas é isso, só compartilhando o meu sentimento aí de estranheza. Obrigada. Muito bem, Cristo. Até fazendo nas cartas de Cristo tem um trecho que fala exatamente disso. Ele fala assim como a humanidade, assim como a nossa consciência evolui com o tempo. Então a Bíblia ela serviu aos propósitos para a evolução da humanidade, mas chega um momento que o nosso conhecimento espiritual ele evolui e a gente necessita uma nova informação para poder seguir um novo caminho da humanidade. Então, continua a sua leitura, que tem trechos do livro que que fala exatamente sobre isso, aliás, o próximo capítulo onde eu parei a leitura é minha mensagem para todas as igrejas, que é o próximo tópico que vem na carta 1. Talvez se você já começar a pegar, não sei se você já leu essa parte, já fala isso. E a carta 4, ela fala muito sobre todas as espiritualidades, sobre sobre todas as religiões, sobre várias religiões, vários profetas. Então, são conceitos que vão entrando e vai absorvendo, mas é como você falou. E fala nas cartas exatamente isso que você colocou. Um dos erros que foi cometido pela humanidade foi separar isso é ciência e isso é espiritualidade. Um não evolui sem o outro. A ciência não evolui sem a espiritualidade não evolui sem a ciência. Uma precisa da outra para evoluir. A ciência nunca vai descobrir por que a humanidade veio ao mundo sem a espiritualidade. Chega uma hora ela se perde. Cristo fala isso com perguntas tão interessantes na carta que é demais. E, ao mesmo tempo, a espiritualidade também precisa da ciência, da física quântica. Não é à toa que hoje muitas medicinas integrativas estão vindo com física quântica. Então, é uma convergência para o futuro. Ciência e espiritualidade caminham junto. Essa é uma das maiores distorções que foram criadas na humanidade. Então, vamos lá. Estou falando aqui, leia, absorva, e aí é o seu caminho, tá? Quero passar coisas que tem nas cartas exatamente para te incentivar a te desafiar nessa leitura. Agora vamos lá, Marlene, está com a mão levantada, pode falar. Não sei se vocês vão me ouvir, estão me ouvindo? Pode falar. Então, assim, o Cris já me chamou uma vez para ler, já me mandou o livro em PDF, eu comecei a ler e confesso que eu parei. O que acontece? Eu fui criada na religião católica. Eu já passei em várias religiões, já procurei em várias religiões e não me encontrei em nenhuma. É espírita, umbandista, batista, eu não me encontrei. Eu não sei se eu sou muito questionadora, eu leio tudo, eu fui lendo, então, para mim, ficou tudo muita interrogação em muita coisa. E eu não sei se esse livro, ele vai fazer com que eu que responda os meus questionamentos, entendeu? Porque para mim tem muita coisa que é mito, tem muita coisa que é história, que foi muita coisa criada para se, por exemplo, fazer a Bíblia. Então, eu não sei se eu vou chegar nesse ponto, eu espero que sim, de entender, de absorver e de entender o que vocês querem passar, entendeu? Marlene, perfeita a colocação. Eu me identifico 100% com o Christian de 5, 6 anos atrás, que não identificava com nenhuma religião. Então, deixa teu coração guiar. O livro fala de mitos, o livro fala das crenças, o livro fala
de que assim, exatamente esses pontos que você levantou, que faz a gente, pô, mas será que isso é verdadeiro, né? Tudo isso que coloca, né? Por exemplo, fala tanto de um Deus de amor e de repente fala de guerra, né? Na Bíblia tem trechos que falam disso, né? Que tem um monte de guerra, né? Na Bíblia tal, guerra santa, guerra não sei o que e tal, né? Pô, mas será que isso é verdadeiro? Não é verdadeiro? Entendeu? Então, mas é o teu sentir. Se aprofunda na leitura, tudo o que você está falando aí, todas as coisas que você falou, as cartas respondem para você. Tá? Então, é exatamente para isso. Tem um trecho das cartas que fala assim: eu não vim aqui para colocar um novo conceito religioso. Eu não sou um defensor do cristianismo. O cristianismo foi criado pelos meus seguidores e por Paulo, pelos ensinamentos que eu tive, mas isso foi passando anos, anos e anos, até que muitas das coisas dos meus verdadeiros ensinamentos foram praticamente esquecidos. Então, então ele mesmo fala, esse livro não é para te ensinar uma nova religião. Não é, esse livro ele vem para te dar conhecimentos do que ele veio passar. E aí você sente no coração a sua verdade e você forma a sua verdade. Isso que é o mais importante. Deixa eu só dar um ponto de vista para Marlene. A gente tem muitos paradigmas que a gente vai sendo se colocado, né? Essas crenças e paradigmas, e é aquilo de desconstruir. Mas acho que o melhor caminho é o questionamento, é o que você falou. Eu sou muito questionadora. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente realmente entrar nessa jornada de despertar. Porque se a gente não questiona, a gente aceita qualquer coisa que nos colocado, né? Seja religião, seja política, seja o que for. Então, e é muito mais fácil a gente não questionar, aceitar aquilo que vem de fora e falar, tá bom, isso aqui é uma verdade absoluta, eu vou seguir na manada. Então, acho que o primeiro passo para a gente despertar para a verdade que já existe, que já habita dentro de nós, é o questionamento, é questionar. Isso aqui faz sentido? Isso aqui faz sentido para o meu coração? Né? É aquilo, o sentir, porque o sentir é único, e a evolução ela é única também, não tem como a gente evoluir um pelos outros. E assim, é por isso que a gente fala, puxa, é uma egrégora que se forma para a gente desconstruir aquilo que não faz mais sentido para você, e não impor mais algo novo, né? Como as próprias cartas falam. E tem uma parte aqui que você estava falando, que eu lembrei que ele fala assim, olha, enquanto você estiver expandindo a sua consciência para alcançar a consciência crística e pedir por iluminação, isso seguramente lhe será dado. Então, por isso que fala que as cartas, né, aquela leitura que você vai ler, fala, nossa, não vejo a hora de acabar, eu tenho que consumir esse livro, eu tenho que entender, eu tenho que compreender, eu tenho que buscar as respostas. Não, ele fala, se você perder meia hora num parágrafo, você não está perdendo, você está investindo. Porque você tem que absorver aquela informação, o seu sentir, pedir por iluminação, e aí pode ser que não venha naquele momento que ele está falando aqui, mas a resposta virá como um raio de luz na sua mente. Você saberá se, e sim, é isto, essa é a resposta verdadeira. Entende? Talvez não seja. Pode ser que através das cartas venha essa resposta ou não. Não pedir por essa iluminação, por essa sabedoria, que o seu coração, o seu sentir, a sua essência, a sua alma já sabe o caminho. Então, é desconstruir camadas que foram colocadas em nós, que às vezes obstruem a gente acessar essa verdade. Bom, mas vamos lá. Agora a Grazi. Passando a palavra para você, Gra.
Lê, quer falar? Eu falo? Ah, eu acho que a gente podia abrir para alguém falar, não só a nossa visão, Isso, né? isso. Uhum. O que vocês acham, independente de livro, independente da leitura das cartas, o que foi dito aqui, qual a visão que vocês têm em relação às doenças que nós acabamos absorvendo através da consciência? Alguém gostaria de compartilhar? Gente, não tem resposta certa, viu? Aqui somos todos aprendizes. Vamos participar, trocar, porque o grupo é para isso, né? Ninguém? Olha, posso falar? Quem tá falando? Eu, Adri. Oi, Dri. É que você Tudo não tá. bem? É que normalmente quem fala aparece o rostinho aqui, e você está sem câmera, não apareceu Tô o sem rostinho. câmera. Mas não tem problema, pode falar. Não sei se tem a ver, né, com a vibração de todo o planeta, com o inconsciente coletivo, o que nós estamos atraindo para nós como humanidade. Então, eu acho que isso acaba tendo... a gente acabou atraindo algumas coisas porque nós acabamos pensando dessa forma, pensando de determinada forma, vibrando de determinada forma, então acabou atraindo algumas coisas que não são tão legais. Não sei. Eu acho que é um pouco disso também. Marlene quer falar, pode falar, vi que você levantou a mão. Então, com relação a isso, eu penso muito nas questões de somatização. Às vezes tem pessoas que têm um câncer, por exemplo, e ela é tão positiva, que até se cura, ou não, mas nesse percurso que ela teve com esse problema do câncer, ela foi uma pessoa até saudável, porque ela somatizou uma coisa legal para ela. Ou ela foi muito negativa e foi piorando, foi tendo uma doença no constante e foi a coisa pior que teve na vida dela, sofreu demais. Então, acho que a gente somatiza muito e a gente traz problemas para a gente traz doenças para a gente. Eu acho que é uma questão muito psicológica mesmo, como vocês estavam falando. Nós somatizamos, nós trazemos problemas para nós, tanto físico quanto psicológico. Perfeito. Mais alguém quer falar? Ale quer falar? Não? Não, pode dar o seu parecer, Cris. Assim, eu achei perfeita as colocações. Isso, assim, quando eu vou falar não somente dos vírus, mas de tudo aquilo. A gente atrai para a nossa vida aquilo que a gente passa a maior parte do tempo pensando, né? E a parte quando ele fala do vírus que foi criado, você vê que ele vai dando vários exemplos anteriores dos comportamentos da humanidade, de como vem essa criação dos vírus. É claro que do jeito que ele coloca, tem um trecho nos textos complementares, que não está na carta 1, é na carta 2, que tem textos complementares. Ele fala das falhas da humanidade, que ele fala de como os pensamentos acabam provocando até os desastres naturais, que é até mais profundo do que a gente falar somente dos vírus. E se a gente for pegar em detalhes tudo que a gente leu aqui, ele fala de tudo, ele fala de massacre, de desastre natural, de pragas nas colheitas. Ele está falando de muitas coisas que vêm vindo ao longo do tempo com a consciência da humanidade se propagando. Então, assim como a Grazi colocou desse vírus que a gente viveu aí, o último, né, o mais recente, que a gente pode até, que foi o maior, aquele vírus, ele propagou muito medo nas pessoas, né? Muitas pessoas ficaram num verdadeiro pânico. E a gente, depois que a gente percebeu que o vírus ele não tinha aquela, com o decorrer do tempo, era gente saudável, era novo, era velho, era
Não importava a idade, não importava a saúde, tanto o atleta como quem era debilitado, e ele ia atingindo todo mundo. Então, alguma coisa de consciência tinha naquilo tudo. Né? Foi uma coisa que o medo generalizou e criou uma egrégora. Tanto que eu não sei qual foi o comportamento de vocês, né, assim, durante a pandemia, mas eu sempre fui muito crítico com relação a isolamento e tudo mais. Não estou aqui para falar o que é certo ou o que é errado, tá? Eu estou falando a minha maneira como era, né? Porque, assim, e eu sempre, quem me perguntava, assim, sobre, você não tem medo do vírus? Eu falava, eu sou imune. Minha resposta era, sempre eu falei isso, eu falava, não se preocupa, eu sou imune, não se preocupa com isso, não. Assim, eu atuei desprendido, com a consciência de que eu tinha que era assim, se tiver que ser, vai ser. Se for para eu atrair, vai atrair, mas eu não quero isso para mim. Né? Eu vi uma frase de uma pessoa que falou assim, ó, o vírus está chegando, mas desse tema eu não quero participar. Eu não quero participar dessa brincadeira, desse negócio do vírus. Então eu estou fora, minha consciência isso não vai entrar. Assim como quando Cristo menciona das coisas das TVs e tudo mais, tem pessoas que hoje estão em desespero por causa, achando que vai vir uma guerra, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a gente acaba, a nossa mente é que acaba ficando, a maior doença que existe para a humanidade hoje é uma doença chamada medo, que abaixa a nossa frequência e impede a gente de viver, impede a gente de fazer o que tem que fazer. E tem um trecho das cartas que fala muito isso. Para quem tiver em pensamento, em ações, praticando as verdades da existência, o mundo vai estar caindo em volta de você, mas você não vai sentir isso, porque eu vou estar com você. Isso não é um conto de fadas, nada disso. Mas assim, e não é a gente não ter compaixão por quem falta de compaixão por quem está vivendo toda essa situação, né, das guerras, das doenças, tudo mais. Mas a gente entender que o que a gente pode fazer por essa situação e não deixar esse sentimento negativo tomar conta das nossas vidas no dia a dia. Esse é o meu ponto de vista, e quando ele fala disso dos vírus, eu passo muito por essa parte. Se você não tiver se você seguir o caminho dele, como ele fala nos trechos que a gente leu aqui, dos comportamentos, eu não estou achando aqui, mas a do comportamento desviado e destrutivo, com consumo de droga, excessos abomináveis de crueldade, depravação, operações mafiosas e excessos sexuais. Se o vírus do HIV veio para quem? Para quem tinha exatamente tudo isso, a não ser que veio por uma transfusão de sangue, alguma coisa que acabou acontecendo aquilo com aquela pessoa involuntariamente, né? Um ponto de vista que eu vejo que tem a ver com o que vocês falaram, da consciência atrair aquilo que a gente... a nossa consciência acaba atraindo o que a gente quer e o que a gente não quer. Isso está na carta 1 também, faz parte das leis da existência. Mas pode falar, Grazi.
Rafaela, pode falar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Cristian, vou deixar minha câmera desligada, senão dá falha aqui com o microfone, tá? Referente às doenças, eu vou falar um pouquinho do olhar científico, porque eu sou professora de biologia. Então, eu acho que é um contexto bem legal desse livro, que ele bate no que a gente tem em sala de aula como uma grande incógnita, porque referente às questões religiosas, as pessoas levam, quando a gente fala sobre, por exemplo, a origem da vida, que a gente faz um olhar científico, eu sempre falo para eles, olha, eu vou estar explicando para vocês, mas a gente vai ter uma visão voltada para a ciência. Nós não vamos entrar no contexto religioso, né? E aí a gente acaba falando sobre o que as teorias científicas, as hipóteses, né, que não tem como comprovar, acaba levantando essa consideração. Uma coisa relacionada às doenças, que eu achei interessante da parte do HIV, por exemplo, que foi citado, e outras doenças, até o SARS-CoV-19, né, que é o Covid, que hoje o ser humano, não sei se o meu olhar está correto, tá? Mas eu acredito que hoje o ser humano está tendo uma visão tão ampla para a questão capitalista, de dinheiro voltado a ter e não a ser, né, como Jesus pede para sermos, para esse olhar de respeito, de amor, de caridade, e hoje está sendo uma questão tanto de ter, de um status, de uma herança onde nossas crianças estão vindo aí com, você precisa ter curtidas em redes sociais, você precisa ter essa visão mais de coisas materiais, que a gente está entrando num consumismo exagerado, né? E com o aquecimento, com tudo, muitas doenças, muitos vírus, eles estavam congelados, por exemplo, nas geleiras, e hoje eles vêm ganhando mutações. A gente fala que no momento que eles encontram doenças milenares, que a ciência vem trazendo hoje, que estavam inertes, né, paradas devido às geleiras, com o derretimento, essas bactérias, esses vírus, elas vêm ganhando mutações e causando esse problema. Então, eu acho que entra tanto numa questão científica, como ele diz no livro, a ciência e a crença têm que andar juntos, porque é isso mesmo. Toda vez que a gente mexe demais, eu falo que a natureza ela é muito perfeita, ela não é rápida, ela é muito perfeccionista. Então, ela só devolve uma resposta daquilo que nós estamos cultivando. E esse cultivo vem de muitas vezes da mídia, vem muitas vezes da gente querer só ter, e esquecer um pouco do ser. Hoje você pega pessoas que não sabem nem falar gratidão a Deus por estar vivo, né? Que não sabem agradecer pelo dia de hoje. Nós estamos muito na questão da crise de ansiedade futurista, né? Ou vivemos do passado excessivo ou do futuro excessivo. E eu falo por mim, né? Que às vezes acabo esquecendo de viver o hoje. Então, eu acho que essa questão baseada no ter em excesso acaba fazendo com que a gente se perca e deixa a nossa mente perturbada, né? Entra a autossabotagem, a procrastinação e acaba atraindo um pouco de tudo, tanto cientificamente falando quanto mentalmente. Porque eu acho que o maior inimigo que nós temos é a mente, né? Bom. Muito bom, Rafa. Alguém mais? Ale, quer falar uma coisinha? Tá muda. Oi, acho que ativei, né? Sim, pode falar. Não, eu estava até procurando algo aqui dessa leitura que você trouxe para ver se tinha mais algum questionamento, né? O pessoal não está trazendo um questionamento, estava vendo aqui se tinha algo para trazer para a gente debater. Não sei se tem alguém que tem alguma dúvida, sobre o que foi dito, que a gente leu hoje. Hoje foi muito voltado, né, para essa parte de
de consciência, né, de pensamentos que geram emoções, geram uma vibração, e a gente acaba atraindo aquela realidade para nós, né? Se a gente for pegar qual era o título desse capítulo que eu li, o propósito das cartas, né? Então, Cristo fala exatamente da necessidade dele vir para exatamente nesse momento, porque a humanidade está precisando de entender por que tudo isso acontece, porque tudo isso está acontecendo no mundo. Eu não sei o quanto vocês acreditam nisso que eu vou falar agora, mas assim, o quanto vocês estão acompanhando isso, né? Quem acompanha muito espiritualidade está vendo muita coisa disso, do contexto que hoje a gente está vivendo uma transição planetária, e o ser humano também está passando por uma transformação, por um processo de ascensão. É um caminho de automaestria, o caminho que Cristo nos coloca. As cartas são tão profundas que o caminho que Cristo vai nos ensinar daqui para frente, né, que ele colocou aqui qual que é o propósito, é um caminho esse caminho da sua automaestria é o caminho que ele trilhou desde o momento dele de iluminação. Cristo teve um momento de iluminação dele aos 30 anos de idade, quando ele foi para o deserto, é o que conta nas cartas, vocês vão estar lendo nas cartas 1, e aí vem os ensinamentos dele, e a partir do momento que ele se iluminou, ele passou a viver os ensinamentos dele. Viver no dia a dia, por isso que as pessoas se encantavam com ele, vivendo aquilo no dia a dia e ensinando isso para as pessoas, o conhecimento que ele passou para as pessoas, que é o que ele veio voltar a trazer isso para nós nas cartas. E esse caminho da automaestria envolve muita coisa, né? A essência de tudo que a gente está falando quando a gente se aprofunda em leitura sobre isso, fala de uma... vou trazer para a Bíblia para trazer para o resto, para trazer para cá. A Bíblia fala do Apocalipse. É o que a gente está vivendo hoje. Só que o Apocalipse não é o fim do mundo, como pregado. É um momento de revelações. É um início de uma nova era da humanidade. Isso está sendo muito falado agora. Eu acho impressionante que essas cartas foram escritas 20 anos atrás e Cristo, a consciência crística, foi falada dos ensinamentos para esse novo milênio, que é exatamente para esse momento de transição, para estar formando um novo pilar para o futuro da humanidade, para a nova era que a gente está passando, que é uma era de amor que a humanidade vai passar a viver. E quando ele coloca todo esse início nas cartas, né, quando vem esse propósito que ele... eu confesso que, assim, quando eu já li, eu já não via televisão. Mas se uma pessoa que está assistindo televisão e coloca esse ponto da televisão aqui, pô, o que Cristo está falando da televisão nos seus ensinamentos, dos horrores da televisão? Então, é uma coisa que, tipo, peraí, o quanto isso influencia o meu dia a dia? E eu não vejo televisão, mas a Lê me conta quando ela vai na academia, que está no jornal ali, né, da televisão, a cara da Carmen lá, e só passa desgraça, que é o que a mídia perpetua, é esse miasma de informação, de viver no medo. E quem que está fazendo tudo isso? Porque esse medo que vai prendendo nossa consciência, que a gente precisa se libertar. Então, quem quiser se aprofundar nesse... Nós estamos aqui para falar dos propósitos das cartas, mas eu convido vocês a lerem coisas, depois se quiserem dicas, tal, a gente vai falando. Eu acho que no momento ler as cartas já é um primeiro passo importante, mas coisas que voltam sobre a espiritualidade, falando de transição planetária, de transição do nosso corpo humano, de tudo que a gente está passando, das crianças novas que estão vindo mais evoluídas, cada vez mais com mais consciência, principalmente os bebês que estão nascendo. Então, tudo isso tem a ver exatamente com o nosso corpo vai ficar cada vez mais resistente se a gente tiver consciência para isso. Para nós que vamos viver essa transição, nós temos que mudar muito a nossa mente. Mas para as pessoas que estão nascendo, já vai vir com uma consciência muito maior para tudo isso. Né? Então, mas eu convido vocês a se aprofundarem. Eu fiquei aqui falando, a Rafa levantou a mão, então o microfone é teu, Rafa. Eu acho que a mão dela já estava levantada. Já tá? Já foi aquela hora. Então tá bom. Então, legal. Então tá ótimo. Então, beleza.
Então, gente, nós estamos dando aí 1h15 agora, né? Eu acho que também a gente não pode estar estendendo demais aí o nosso tempo. Mas, de qualquer maneira, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma consideração, e se caso ficou com vergonha de falar aqui, que infelizmente tem gente com vergonha, né? De que fica com vergonha de falar, quiser comentar com a gente no WhatsApp, com críticas, sugestões, comentários e trocas, a gente pode mandar individualmente. E a ideia agora, assim que acabar a reunião, a gente vai deixar o grupo aberto por 24 horas, que é para troca mesmo, que quiserem colocar, conversar, está aberto. Aí a gente vai deixar só por 24 horas para que não fique aquele grupo que fica entrando bastante mensagem durante a semana aí, que tem gente que não gosta, tal. Então a ideia é que nas próximas 24 horas é deixar aberto para a gente pensar nessa reunião. Quem ainda não começou a leitura e quiser ler de novo esse trecho, é da página 25 a 30 do livro tradicional. Para quem vai ler no PDF, são as primeiras 4 páginas do PDF. Dá uma lê e tenta colocar isso para entender, para captar, e vai fundo nas leituras, que aí quanto mais você for lendo a carta 1 agora, na próxima a gente vai estar continuando ela. Então nós estamos nas considerações finais, tem 2 mãozinhas levantadas, então Carmen, pode falar. Eu concordo com todos. Todo mundo teve uma colocação, realmente a somatização, tudo tem muita influência na gente. Eu também não assisto televisão e só fico sabendo dos horrores na academia, faço aulas praticamente junto com a Lê, que eu fico assim, estarrecida. E eu tenho uma irmã que assiste Datena, todos esses horrores, e ela me liga. Ela é viciada. Sabe assim, quando a pessoa põe no automático, tá tomando café e fica escutando, e ela me liga e fala assim: você viu o que aconteceu aí perto da sua cidade? Porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E fala tão nervosa. Eu falei: Gisela, não estou sabendo, não quero saber, estou de boa. Ah, tá, só estou te avisando. Ela fala que se a gente entra nessa, por exemplo, a guerra, a gente pode fazer alguma coisa? Não pode fazer nada. Então, para que ficar remoendo? Para que ver cenas horríveis? E isso cada vez mais está sendo estudado, como fica na nossa mente. E eu não sei se vocês... Eu sigo alguns médicos integrativos no Instagram, e eles estão descobrindo que cada vez mais a oração, os médicos que eram super céticos, que só medicina, racionais e tal, que a oração tem um poder no lobo temporal absurdo. O benefício que traz a meditação, eles estão chegando a essa conclusão agora. Eles estão divulgando isso, né? E a oração, a meditação. Então, eu acho que é um conjunto de coisas que só vem melhorar. E na época da Covid é a mesma coisa. Eu não entrei, a gente fez academia direto, a academia abria escondida, a gente ia, entrava, fechava a porta, foi a melhor coisa do mundo ter feito exercício. Eu não tive nenhuma paranoia, tive Covid, mas levíssima, não tem sintoma nenhum, paladar e olfato só. Então... eu acho que a vibração da gente, a nossa frequência é primordial. Grazi? Grazi? Oi, pode falar. Eu achei o máximo, porque eu também sempre tive receio de falar. Eu falo,
perfeitamente 1 a 1, quando tá 1 ou 2 pessoas. Agora, num grupo grande, eu já travo. E eu, recentemente, eu participei de uma mentoria onde tinha 20 pessoas. Eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que falar, porque todo mundo vai ter que falar, o que eu vou falar, tem que me expor. E aquilo é o que você falou, Grazi, é uma nova consciência mesmo da gente estar colocando a nossa voz no mundo, compartilhando, agregando, trocando, né? E a gente tem tanto medo que a gente fica tão fechado no nosso, vou falar por mim, tá? No meu eguinho aqui, né? Do meu eguinho, o que vão falar? Acho que não sei se eu vou falar certo, vou falar errado. E a gente acaba se fechando, né? E acaba não nos permitindo expressar, colocando a nossa voz no mundo e trazendo trocas tão frutíferas para todos, né? Achei ótimo. Exercitar, isso mesmo. Perfeito, porque eu também tenho muita dificuldade. Delícia. Obrigado. Gratidão. Tem duas mãozinhas que quando a gente falava quando a gente falou lá, levantar as mãos, vamos ver as considerações. Juliana, Ju, pode falar? Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Eu não sou a pessoa que tem vergonha de falar em público, nem para muita gente, nem para pouca gente. Eu costumo até falar sozinha, inclusive, mas eu estou aqui seguindo um conselho do Christian, só absorvendo, porque já foi esse primeiro. Eu nunca tinha lido, eu nunca nem tinha ouvido falar desse livro, e eu gosto muito de ler tanto livro físico, tenho um Kindle também para ler, gosto muito e nunca tinha ouvido falar. Recebi o convite da Lê e estou muito contente de fazer parte desse grupo, e mais tarde eu vou ler de novo tudo que você leu hoje. Eu não quis ler antes de começar hoje, e agora, daqui para frente, vou lendo e indo e voltando e absorvendo todo esse rico conhecimento. Mas tudo ali para mim fez muito sentido, assim, não ficou nada assustador, assim. Então, eu gostei bastante. Obrigada, gente. Valeu, obrigado você. Beth? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Pode falar. Sim. Eu compartilho do mesmo pensamento da Juliana, né? Eu também gosto de falar, mas hoje, assim, o meu desejo foi de ouvir um pouco mais, né? Acho que de absorver o que cada um trouxe. E também, assim, nunca, não tinha lido, tinha colocado desse livro, né? Mas não cheguei a ler, não consegui ler antes, mas é como se nada do que foi colocado ali, é que nem a Juliana falou, para mim não foi nada assustador, como se eu realmente já tivesse esse conhecimento. Eu me lembro já de muito tempo atrás, quando a minha mãe ainda era viva e buscava assim também conhecimento alternativo, e parece que isso é uma coisa assim muito muito tranquila, né? Eu só não sei assim como, nunca parei para pensar como é isso na prática, né? Na minha vida, o quanto eu consigo colocar em prática, né? Todas essas questões. E eu estou muito feliz de estar no grupo. Eu também nasci, cresci na Igreja Católica, depois, já na fase adulta,
durante muito tempo eu me encontrei no kardecismo, e de uns tempos para cá eu também já não estava mais me encontrando por lá. Tentei no começo do ano voltar ao grupo de estudo, que eu sempre gostei muito, mas eu não consegui assistir uma aula, né? Participei um dia e não consegui, sabe? Parecia que aquilo não fazia mais sentido. E de repente hoje tá ouvindo tudo isso para mim, eu falei assim, nossa, era isso que eu estava buscando. Estou muito feliz. Muito bom. Ok. Gente, então eu vou dar aqui uma mensagem final que veio para eu ler agora para vocês, que a gente falou dos problemas é uma mensagem que tem na introdução. É uma frase, Cristo fala assim: em vista das pessoas se encontrarem no limiar de uma crise mundial de enormes proporções, é vital para a sobrevivência que eu, o Cristo, possa alcançar todos aqueles que queiram escutar. Você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação nas quais você mesmo tem papel principal. É imperativo que os entenda suficientemente bem para que seja capaz de tomar parte na implementação de uma visão mais elevada para toda a humanidade. Então, uma coisa que é muito legal, que é uma mudança de consciência que a gente está passando, e não é à toa que tem muitas pessoas falando sobre isso. Alguém já viu aquela teoria do 100º macaco, não? Não. Não? Que eu vou contar por cima, que eu não sei exatamente, não sei detalhes, e é para ser rápido mesmo, mas tinham alguns macacos que estavam totalmente isolados de outros, né? E eles começaram a aprender vários hábitos diferentes, que não era normal dos macacos. Vou dar um exemplo bobo aqui, mas, por exemplo, aprender a lavar roupa. Vou dar exemplos bobos aqui, mas para vocês entenderem. E foi criando, e aí foram ensinando o primeiro macaco, o segundo macaco, aí quando vinham outro macaco, eles foram um ensinando o outro, o terceiro, o quarto, o quinto, e aí foi indo e formando uma comunidade. E os cientistas estavam fazendo uma análise do que acontecia com esses macacos que estavam aqui, com o que estavam no outro grupo. Até que chegou um momento que, quando atingiu o 100º macaco, algo mágico, de repente, começou a acontecer. Como que, por consciência coletiva, todos os outros macacos, mesmo sem ter nenhum envolvimento com aqueles que estavam no experimento, começaram a praticar tudo aquilo. Começaram a praticar, mesmo sem nunca ter visto aquilo. Começou a vir como uma natureza. E aí foi onde criou essa coisa do consciente coletivo. Que existe um consciente coletivo que governa a humanidade. Então, essa egrégora a gente fala egrégora de Cristo, mas Cristo mesmo fala, é a consciência crística que é o mais importante aqui. Na carta 4 vocês vão perceber muito bem isso, porque a ideia das cartas, todos os profetas que vieram ao mundo com nomes diferentes, pode citar Buda, pode citar Maomé, pode citar vários outros que passaram aqui com seus ensinamentos, todos eles vieram com a mesma consciência, que eles chamam de consciência crística. Então, o ensinamento em si é o mesmo, mas como todo ensinamento que vem é interpretado por homens, eles acabam, infelizmente, pela sua crença, eles acabam distorcendo um pouco. Alguns distorcem sem querer, pelas crenças, e outros distorcem pelo ego, por puro interesse próprio, acaba distorcendo as palavras. Então, cada profeta vem com um conhecimento impressionante que acaba distorcendo. A ideia desses grupos de estudo, tudo que está acontecendo hoje, é criar um fenômeno muito parecido com o 100º macaco, onde várias pessoas vão elevando sua consciência até que a consciência do amor invada e sobreponha a humanidade. Existe um número que chamam de 144 mil, esses 144 mil vão conseguir contaminar, que é 1/3 da humanidade, que é e 1/3 da humanidade é a quebra do novo mundo, é a quebra para a nova era, é a quebra para a nova consciência mundial. E eu falei, outro dia eu estava falando com a Lei, que eu acho impressionante, porque há 10 anos atrás ninguém falava sobre esses assuntos em nenhum lugar praticamente.
Há 5, 6 anos atrás, antes da pandemia, quase não era falado de espiritualidade, e hoje em dia isso é muito falado. Cada vez mais as pessoas estão mudando e criando uma consciência, vendo o que é verdade, vendo o que é mentira, vendo o que confere, vendo o que não confere. Então, essa expansão do que vai acontecendo e vai atraindo é o que vai mudando a consciência da humanidade até esse ponto de vir para a nova era, que é o que Cristo fala nas cartas. Começa com pequenos grupos, mas isso vai se propagando. Podem ter certeza que grupos como esse que a gente está fazendo está ocorrendo em vários lugares do mundo hoje. E isso é a expansão que vai estar acontecendo naturalmente, como uma progressão geométrica aí que vai atingir muita gente. Então hoje é só o primeiro. A gente quer falar que esse grupo aqui vai ser aberto, vai continuar aberto. Quem quiser começar a semana, não existe ordem. Lógico que a gente não vai ficar todo dia começando a ler a primeira carta e o primeiro trecho. Aí as pessoas vão estar lendo e vai vir o entendimento de cada um. E aí vai vir o interesse no autodesenvolvimento de cada um. Mas o grupo está aberto para todo mundo que quiser entrar. Se vocês quiserem convidar a gente, pode convidar. Entra lá no grupo, vai entrando nas reuniões. A sala cabe 100 pessoas. Mas a projeção é que quando tiver mais de 100 pessoas, abre uma live direto no YouTube e aí tem pessoas que só vão ver, não vão estar participando diretamente, mas vão estar, pelo menos, poder vir. Então, acaba sendo ilimitado tudo isso, né? Então, 144 mil, Graças, são 144 mil iniciados que vão atingir milhões, mas o conceito é esse mesmo. Estou vendo aqui você escrevendo no chat, e aí eu estou respondendo aqui. Mas é 144 mil iniciados que vão atingir milhões. Né? Então, se você procurar 144 mil iniciados, você vai ver várias lives, vários pontos de vista diferentes que falam sobre isso também. Tá tranquilo. E Silvinha, estou vendo aqui no chat que eu abri agora, né, que ele piscou aqui. Silvinha, é muito louco tudo isso, confuso. O primeiro contato, para quem não teve, realmente, ele vai confrontar crenças, né? E a questão da gente querer e aprender. A pergunta que quando a gente começa a ler algo novo será que tudo que eu sei é certo? Ou foi crença que alguém colocou para mim? E quando a gente para pensar nisso, será que é verdade o que eu penso ou é algo que eu estou acreditando, que eu estou perpetuando e estou repetindo? E são assim que as crenças são formadas. Então, a gente continuar e persistir. E no final, é você e sua consciência que vai falar faz sentido ou não faz sentido. Se faz sentido, se toca no coração e faz sentido, segue. Se não faz sentido, deixa de lado. Ok, amor? Fechou? Fechou. Bom, então a gente vai deixar o grupo aberto. Obrigado, gente, pela presença de todos. A gente vai tentar as próximas ser um pouquinho mais curtas. Se vocês forem ver, só a introdução antes da Lê fazer a meditação foram 15 minutos. Essa introdução vai ser bem mais curta das próximas vezes. Só aí já é 10, 15 minutos. E aí o tempo vai ser de acordo com as trocas, né? De repente a troca está tão interessante que a gente que a gente vai deixar seguir, né? E aí vai do coração de cada um querer continuar ou não. Lembrando que a gente vai deixando o grupo aberto para vocês tirarem dúvida, para a gente trocar, que é o que mais enriquece são as trocas, né? Pontos de vista diferentes, a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Então, é para isso que a gente formou esse grupo. E é isso, gente. Gratidão. E podem nos chamar também no individual, caso vocês precisem, que a gente puder contribuir, a gente está aqui a serviço. Só queria, antes de mais nada, fazer um agradecimento para o Jorginho, que está aí na sala, Jorge Cardoso. Essa sala é dele, ele cedeu para a gente, que a gente não sabia o que ia acontecer. Graças a Deus ele cedeu, porque está dando mais de uma hora, quase 1h30 aí de reunião. Então, senão ia ter caído a live, né? E a gente não sabia. E eu vou ficar com ele aqui para ver se a gente descobre como salvar antes de desligar a live. Só gravar, e aí vai dar certo. Pode falar, Graça, está com a mãozinha levantada. Legal. Legal, beleza. Então já salva ela e aí no formato. Aí a gente compartilha, acho que o melhor canal para compartilhar é o YouTube, né? E aí a gente vai compartilhar, pôr no YouTube, pôr no canal e quem quiser
é só estar acessando depois, a gente coloca lá. A gente vai tentar fazer a gravação direta aqui, porque o áudio às vezes fica melhor, mas se não, a gente já sabe que tem o plano B. Obrigado aí, gratidão, Grazi. Valeu, gente, boa noite, obrigado a todos pela presença aí, pela troca. Até a semana que vem.